Olá, estou aqui com Salomão Terra. Salomão é professor do Uni e músico. Ele está tocando agora na banda Valsa Binária como baixista. Vai falar um pouquinho desse talento pra gente. Tudo bom, Salomão? Beleza, bom demais. Salomão, como que é tocar pra você? Pois é, a música pra mim surgiu na adolescência, né? Acho que a maior parte das pessoas que tocam assim começa a descobrir o gosto por música, ou até faz outras artes mesmo, às vezes teatro, escreve, mais ou menos nessa época, né? Então assim, devia ter uns 13, 14 anos, começando a gostar, criar um gosto musical assim, e aí decidi aprender a tocar violão. E durante a escola eu tive uma vida musical muito ativa, e logo montei a primeira banda, a gente começou a tocar, a participar de uns festivais estudantis, depois aí veio outra banda, aquela coisa toda de adolescente, né? Aí assim, formando, eu fiquei um tempo sem tocar, fui estudar, né, faculdade, inclusive aqui no UniBH, formei jornalismo aqui. Aí depois de um tempo, eu já estava no mercado de trabalho e surgiu um convite para a minha banda antiga, né? Eu acabei de trocar de banda e tal. E foi um inesperado esperado, assim, porque eu tava com aquela ânsia de voltar a fazer um som, tava estudando teclado, que era um instrumento que eu não tocava, e musicalização, e de repente veio o convite e aí tudo confluiu. Isso foi em 2010, né? De lá pra cá, tocando direto. E você começou com baixo mesmo ou você tocava outro instrumento? Não, eu comecei tocando violão, né, pra aprender, assim, um processo acho um pouco natural pra quem toca instrumento de corda. E nas bandas eu sempre toquei guitarra. Sempre toquei guitarra. Então assim, lá atrás, em 90 alguma coisa, quando estava estudando, toquei guitarra, parei um tempo. Quando eu voltei tocando teclado. Eu estava numa onda de escutar música eletrônica assim e tal, eu queria fazer umas produções também em casa, aquela coisa toda. Aí eu fiz um tempo, assim, estudei um tempo e tal. E quando veio o convite para ser baixista. E é bacana que eu descobri depois, assim, baixo instrumento. Eu acho que hoje eu sou... acima de tudo um baixista, é um instrumento que eu gosto muito. Eu fui descobrindo aos poucos, assim, tomando gosto pela coisa e tal. Na verdade, assim, eu me considero muito instrumentista. Tem até um outro projeto que eu estou montando, que é um lance meu, que eu toco outras coisas, né, incluindo teclado e outros instrumentos e tal. Mas assim, digamos, se você me perguntar o que você é, assim, tal, acho que hoje eu consigo me assumir como baixista, assim. É um instrumento que eu gosto muito. Apesar de não tocar só baixo. E esse outro lado, assim? Você tá pra sair quando? Como que é? Na verdade, falando um pouco da transformação também, né? Tocava nessa antiga banda, que era o Spuller, até o mês de julho agora desse ano. Fiquei lá quase 2 anos, né, na banda. E a música começou a tomar uns outros contornos pra mim, né? Tem algumas pessoas que tocam, assim, encaram a coisa muito como hobby, então ensaia fim de semana, não tem aquela obrigação, assim, de levar a coisa para um outro nível, né? E pra mim começou a tomar um outro contorno, então acabou sendo quase uma ocupação profissional também. Aí começa a entrar produção, começa a entrar, né, gravação, lançamento de disco, show fora e tal. E a gente teve um hiato, a banda teve um hiato, assim, em julho, e aí eu comecei a dar vazão para um outro estilo musical, um outro gosto que eu tinha, que era de folk, então aquela coisa do cancioneiro mesmo, assim, sozinho e tal. Chamei uma galera, aí começamos a ensaiar, né? E aí teve a mudança para o Valsa Binária. Então esse projeto é um pouco congelado, né? Mas é um projeto meu, assim, de músicas próprias. Eu dei uma pausada nele para poder me dedicar um pouco pro valsa, essa fase inicial, que é importante, né? Se enturmar com o pessoal e pegar as músicas, fazer shows e tal, mas daqui um pouquinho vou tentar apresentar esse trabalho novo. Tá ótimo. E Salomão, ambas as profissões, elas agregam valor uma à outra, ajudam ou não tem ligação nenhuma? Pô, demais, assim, né? Hoje, você tá numa sala de aula, por exemplo, né? Falando a influência do músico na sala de aula, do professor. Você está na sala de aula, os alunos estão com celular, estão com notebook, então assim, está recebendo uma carga de informação tremenda, né? Então acaba que você chamar a atenção de alguém, tentar passar algum conhecimento no meio de tanta informação que eles estão recebendo, estímulos ali, né? Você tem que ter uma certa performance ali, você tem que dar uma cambalhota, contar uma piada, fazer um stand-up, alguma coisa para poder chamar. Eu tô brincando, mas assim, eu acho que o lance de... Tô brincando e não tô brincando, né? O lance de música acaba que possibilita você criar um canal de desinibição com um conjunto de pessoas, né? Então, dá um pouco de segurança, você toca, assim, você vai fazer um show, normalmente tem um momento de nervosismo, mas você tem que aprender a controlar isso e se soltar um pouco. E isso acaba também na aula acontecendo, né? Você imagina a responsabilidade que é você entrar na sala, tem 30, 40 alunos, você tá querendo aprender alguma coisa e se você estiver nervoso, você não vai conseguir passar conhecimento. Então você tem que relaxar também, como se fosse um show, assim, vamos lá, meter a cara
a cara tapa. E na banda, assim, de certa forma, uma coisa que ajuda muito é você ter primeiro, uma consciência do que está acontecendo, né? A sala de aula fornece isso, a empatia, né? Você vê como as pessoas estão reagindo, então assim, quando você está tocando também, você olha pro pessoal, sabe se está agradando ou não, meio situação assim. E organizar o pensamento, entendeu? Para poder saber qual que é a próxima música, alguma coisa, de repente um improviso ali no meio do show e tal. E falando da valsa, a valsa já tem uma banda mais conhecida e tudo. É mais difícil entrar ou é mais fácil numa banda que já tem uma carga, já tem um nome? Pois é, assim, eu tive num momento, assim, na verdade, em 2010, quando eu entrei pro Schuller, né, eu tive um choque muito grande porque eu era acostumado com bandas de garotos, adolescentes, tocando e tal. Eles já tinham uma trajetória muito longa, né? O valsa é muito semelhante, apesar de ser um pouquinho mais velho, acho que talvez um ano mais velho e tal, né? Mas assim, bacana no valsa binária, por exemplo, tem 2 músicos, lá nós somos um trio, né? O Rodrigo Valente, que é um baterista muito bacana, assim, manda bem em vários estilos musicais, ele tem um domínio muito bom da bateria. E o Léo Moraes, que é uma figura super conhecida da cena independente, né? Então ele já tinha uma banda que era o Gardernais, eles tocaram com, sei lá, com Os Hermanos, com Engenheiros, com uma pá de gente grande. Então a estrutura, assim, a confiança no palco, né, é bacana que você já entra à vontade. Eu acho que a diferença de uma banda que está começando, uma banda que não tem tanto tempo de estrada como o valsa, que não tem tanto tempo, mas os músicos já são músicos que tocam há mais tempo, é que o processo acontece de uma forma natural. A Valsa Binária tem página na rede social? Vocês têm algum contato? Temos, então, é só acessar Valsa Binária, né, Valsa Binária mesmo, .com.br, aí twitter.com Valsa Binária, e o Facebook é facebook.com/Valsa Binária 2, numeral. Segundo perfil da Valsa Binária. Muito obrigada, meu Salomão. Eu que agradeço o espaço. Obrigado. Tchau, tchau. Fique agora com a Central de Carreiras e a nossa agenda acadêmica.